Oi, gente. Então, vamos falar um pouquinho do creel work, tá? Então, o que é isso, né? Esse tipo de bordado, tá? Que tem a sua origem na Inglaterra. Eu vou contar uma historinha para vocês, mais ou menos aqui, um deverzinho de casa que eu fiz, tá? Então, não é muito claro, tá? Quando que o creel apareceu. Dizem que isso tem que essa palavra creel vem do anglo-saxão de claw, que significa bola de linha, tá? Você enrolou, faz aquela bola de linha, mas também pode se referir ao tipo de linha que ele é usado, tá? Que é uma linha dupla penteada de lã, é uma linha de lã, tá? Penteada e dupla, que é chamada de crewel, crewel e croil, ou croil, tá? Quer dizer, então, tudo isso pode ter dado origem a essa palavra creel. Existem referências do uso do creel na Inglaterra desde o século XIII, tá? Mas aquela tapeçaria de Bayeux, sabe aquela gigante de 70 metros de comprimento com 50 de altura, sabe? Então, ela é do século XI e ela é o trabalho mais antigo de creel. Eles consideram um trabalho de creel, tá? Que existe atualmente. Então, é o que se conhece de mais antigo, tá? Bem, depois da Reforma Protestante lá na Inglaterra, no século XVI, houve o declínio do bordado eclesiástico, notadamente goldwork. O que é isso? Era muito forte, né? A igreja, os papas e tal, e tinha o bordado eclesiástico, que era aquele bordado que ornamentava as coisas da igreja, certo? Tanto a roupa dos papas, a roupa dos padres, né, e tudo mais, e ornamentava também a mesa, todo o cerimonial da igreja, né? Então, com a Reforma Protestante, isso teve um declínio, né? Houve uma queda, e aí, porque era aquele trabalho de goldwork muito rico, né? Com muito dourado, né? Muito brilho. Então, isso foi posto de lado e acabou aparecendo mais o creel, tá? Então, vamos lá. A Rainha Elizabeth I, ela valorizava muito as flores dos jardins. E na sua época, as flores estavam em toda parte. Os exploradores traziam muitas plantas diferentes e exóticas da África, da Ásia e das Américas. Isso influenciou diretamente o bordado do tipo creel. Por quê? Ele passou a ter mais folhagens, mais frutas, mais insetos, mais animais, tá? Os elisabetanos, normalmente, eles incluíam motivos simbólicos e mensagens secretas em seus trabalhos. Isso eu achei super interessante, entendeu? Então, naqueles desenhos, existiam mensagens ali por trás daquilo, né? Usavam o simbolismo daquelas figuras, das flores, dos bichos, né? E todas as plantas, para transmitir alguma informação, né? Alguma mensagem. Isso é muito interessante, tá? E aí, as relações da Inglaterra com a China, tá? E o estabelecimento da Companhia das Índias em 1600 também se refletiram nos desenhos e no motivo. Então, tudo isso foi enriquecendo os motivos do creel, tá? Principalmente as flores e as montanhas. Daí, depois, o contato com a Índia também influenciou, trazendo o desenho clássico da árvore da vida. Muitos dos desenhos do creel, a gente vê aquele formato da árvore, né? Com várias flores diferentes e tudo, né? E mais pássaros e animais, né? Que entraram também nisso. Depois o rei James, que é o Jaime I, né, do Reino Unido, foi o sucessor da rainha Elizabeth I. Ele reinou no período de 1603 a 1625, tá? E o nome James, em hebraico, é Jacob, tá?
E daí que veio também esse nome de bordado jacobino, tá? Porque é da época do rei James I, tá? Assim, no século XVII, tá? Com o crescimento do nacionalismo e o declínio do feudalismo, o krill ficou em evidência. Ele era usado na decoração das casas, em poltronas, almofadas, cortinas, tapetes, protetores de lareira, sabe? Eles faziam aqueles protetores assim, bordavam aquilo, tudo lindo, né? Para pegar fogo. Nossa, que tristeza, né? Então, eles iam botando em tudo isso, e isso não só porque o krill também usava um material mais pesado, né? Um linho pesado, assim, e era feito com lã, então tinha mais resistência, né? Mas também porque aquilo era uma forma de ostentação do poder, aquilo tudo bordado e tal, né? Dava um poder à pessoa, aquele que tinha tantas cadeiras bordadas e tal, isso significava muito, né? Porque era um trabalho, uma coisa rica também, né? No século XVIII, o krill perdeu a força na Inglaterra, mas ganhou adeptos nos Estados Unidos, tá? Essa nova fase adicionou novos animais e plantas locais, já americanas, né, aos desenhos antigos de krill. E por conta da dificuldade em conseguir o material, principalmente a lã, né, que eles usavam para bordar, lá nos Estados Unidos, eles começaram a usar uns pontos mais econômicos, tá? Daí surgiu o laid work, que é o ponto raso, aquele ponto que é como se fosse o ponto cheio, só que em vez de você rodar tudo, você passa, depois você vai para o lado e volta, vai para o lado, em vez de dar a volta completa, né? Então esse era um ponto bem mais econômico, com certeza, né? Então, mesmo havendo traços marcantes, como as folhas retorcidas, os motivos e as folhas usadas no krill não seguem uma regra totalmente pré-estabelecida. Eles não precisam parecer realísticos, não precisam respeitar proporções ou perspectivas. Suas cores também não precisam estar de acordo com a realidade, tá? Então, quando você vai fazer, se você for montar um desenho, como eu montei esse projeto que vocês vão fazer agora, né? Quando vocês forem fazer isso, vocês já sabem disso, que é livre, né? As cores, e não precisa respeitar a perspectiva, nem o tamanho, a proporção, tá? Então, isso eu também achei bem interessante. Os trabalhos mais antigos não continham muitas cores. Eles eram feitos com uma ou duas cores e um pequeno número de pontos. Só tinha ponto atrás, ponto haste, correntinha e ponto areia, tá? Com o tempo, novas tonalidades de lã surgiram e isso possibilitou a utilização de várias cores e também as diversas nuances de uma cor só, dando um efeito todo especial. Ao mesmo tempo, os pontos utilizados também se diversificaram. O ponto passou então a utilizar o matiz, as treliças, que são aqueles que se cruzam, né, que eu gosto de usar bastante, né, e os pontos suspensos. Todos esses começaram a aparecer para preencher os motivos, tá? No krill contemporâneo, a gente pode observar cores mais fortes e utilização de linha de algodão, linha de seda, linha sintética e até mesmo pedraria para dar uns efeitos especiais, tá? Então esse é um resumo da história do krill. E aí eu vou mostrar, eu tirei isso desse livro aqui, que é um livro bem legal, tá? Para quem quiser, esse e desse aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui, esse livro também é um livro de krill. Agora esse aqui já tem a pedraria, tá? Esse também, tá? A maioria deles vocês encontram na Amazon. Tem esse que é maravilhoso, adoro, sou apaixonada. Esse é interessante, é de uma russa, tá? É diferente, ok? É bem diferente dos outros, que a maioria também é de uma autora só. Esse é de criaturas em krill, já moderno, já um krill moderno, né? E esse é de pássaros, tá?
Então, eu tenho esses livros aqui, tem uns outros também, mas esses são mais específicos de CRIO, tá? Eu pulei uma parte aqui, mas tudo bem, tá? Que foi o século XIX, quando William Morris virou o ícone do design, e ele também modernizou o CRIO, tá? No século XIX, e foi aí que foi fundada também a Royal School of Needlework, que é onde eu fiz aula, né? Ela foi fundada em 1872, tá? Então, isso que eu tinha pulado. Ok? Então, isso são algumas coisinhas para vocês aprenderem sobre o trabalho que vocês vão fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.